Olá pessoal, vamos agora para a aula de número 2 acerca de planejamento público para você que está se preparando aí para a Polícia Penal do Piauí. Vocês sabem que no edital foi colocado esse tema que é lá de administração financeira e orçamentária. E esse conteúdo ele não é um dos mais fáceis do direito, né? Esse conteúdo de orçamento público ele tem lá as suas dificuldades. Então o meu papel aqui é facilitar o entendimento para você. Então você pega aí sua caneta, o seu caderno de anotação, de revisão, porque hoje nós vamos entregar somente aquilo que a sua banca no CEP ela cobra, somente aquilo que você vai encontrar na sua prova, e você vai se lembrar e você vai marcar a alternativa correta. Lembrando que na aula número 1 nós explicamos um pouco do conceito de orçamento público. Nós vamos mostrar aqui as principais características do Plano Plurianual, o famoso PPA. É importante destacar que, apesar de o PPA ser um instrumento estratégico, o campo de atuação do PPA é de médio prazo. Por que médio prazo? Porque ele atua somente em um período de 4 anos. Grava isso. PPA, tempo de duração de PPA é 4 anos. Esses 4 anos não se confunde com o mandato do representante do Poder Executivo, certo? Então vamos lá. O mandato do prefeito, 4 anos. Mas o PPA, ele não é nesse mesmo período do mandato do prefeito. Nós vamos ver quais as características do PPA com relação ao seu prazo de duração, certo? Na sua prova, você vai ter que anotar alguns termos. Lembra mais uma vez, quando você anota, você grava. Eu quero que você anote alguns termos que estão relacionados ao plano plurianual, certo? Primeiramente, coloque aí a palavra DOM. D-O-M. M de Maria. DOM. Anotou? Veja só. O PPA, ele é um instrumento de planejamento de médio prazo que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas. Diretrizes, objetivos e metas. Então, o que é cobrado aí na sua prova? O que a NOCEP cobra? Ela cobra esses 3 termos aqui que eu falei. Diretrizes, objetivos e metas. Quando você vê esses 3 nomes juntos, já sabe que é PPA. Já sabe que é plano plurianual. Não vai marcar LDO. Não vai marcar LOA. É PPA, plano plurianual. Eu vou lhe dar aqui um exemplo para você entender bem direitinho. Ó, vamos dizer que o governo atual, o governo Lula, ele tem como diretriz, colocou lá no documento, diretriz, combater a pobreza. Então a pobreza faz parte de uma das diretrizes do plano de governo do atual presidente da República. O que ele vai fazer como objetivo? Está lá no documento. Ele vai elevar o nível de alfabetização. Então ele vai colocar como objetivo dentro do documento, levando em consideração a diretriz, que é acabar com a pobreza, ele entende que é preciso ter um objetivo, elevar o nível de alfabetização da população. E aí ele vai colocar como meta. O que ele vai colocar como meta? Por exemplo, a construção de 3.000 novas creches dentro do Estado brasileiro. Então vocês estão observando que é como se fosse uma pirâmide. E lá no topo está o objetivo maior, que é a diretriz, que vai estar interligado com os objetivos, que vai estar interligado com as metas, e as metas é que vão tornar esses objetivos e essas diretrizes palpáveis. Então, entendendo isso, o que eu quero que vocês anotem a partir de agora? O PPA, ele serve para planejar as políticas públicas, programas de governo. Anota também aí, o PPA ele é um instrumento de médio prazo. Não esquece isso. Médio prazo quer dizer que ele atua num período de 4 anos. Lembrando que tanto as diretrizes como os objetivos e como as metas têm que ser estabelecidos de forma regionalizada. Isso aqui também cai em prova. Não é de forma unificada em todas as regiões do Brasil. Por quê? Porque veja só o tamanho da nação brasileira. É um país continental, onde cada região tem as suas peculiaridades, tem as suas dificuldades.
região norte tem a sua dificuldade. A região sudeste tem uma dificuldade que é diferente da região norte, que é diferente da região nordeste. Então, quando for elaborado o PPA da União, tem que ser estabelecido de forma regionalizada as características e as necessidades de cada uma dessas regiões, para que o país atue de forma o máximo possível igualitária, certo? Anote isso aí. Regionalização e integralização do planejamento público, em que o PPA vai atuar. O que ele vai utilizar? Ele vai utilizar das despesas de capitais, anota, despesas de capital e outras delas decorrentes. Na próxima aula nós vamos explicar um pouco o que é despesa de capital. Se inscreve no canal e dá aí o seu like para nos ajudar. Comenta qualquer dúvida, pergunta aqui nos comentários. A gente faz questão de responder.